Boa noite, todo mundo. Olha onde é que eu tô. Tô no mesmo cenário do terço. Aí tiraram só Nossa Senhora e não trouxeram nada aqui pra cobrir o cenário, tá vendo? Aí ficou nós e o cenário aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês Nossa Senhora, que eu sou dessas. Viu? Podia ter deixado Nossa Senhora, né? Mas aí tiraram e eu entreguei. Não, não precisa. Boa noite, como é que vocês estão? Como é que passaram, né? Esse final de semana, como é que foram as coisas em casa? Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente está sempre assim, sempre um pouco mais cansado. Então, hoje a gente marcou essa live pra gente conversar mesmo, né? Eu vim aqui na casa, hoje é aniversário do Everton, vocês sabem disso. E então eu vim na casa hoje para cantar os parabéns para ele e aproveitei para fazer a nossa live aqui da casa, né? Teve o terço agorinha, então o terço foi maravilhoso e eu sei que vocês gostam do terço, né? Parece que tá tendo um eco, não é? Então, hoje eu resolvi fazer aqui da casa. Hoje eu resolvi conversar com vocês, eu resolvi bater um papo com vocês, aquele papo que a gente bate em casa mesmo, aqui. Cabelinho curto, foi verdade, Isa, cortei o cabelo, tá vendo? Cortei o cabelo e assumi os cachos, não é? E assumi tudo. Porto, boa noite. Boa noite todo mundo que tá entrando, Cássia. Olha, não tem data ainda certa no Frei Luiz, mas a gente já tá resolvendo os detalhes. Eu disse para vocês ontem que a gente tem Frei Luiz, agora no Rio de Janeiro, esse ano. Nós temos Aracaju, nós temos Recife, Recife já tem data, que é dia 19. Nós temos Uberlândia, 14 e 15 de junho. Nós temos Franca, em 4 de maio, se eu não me engano. E nós temos o Congresso do Café com o Evangelho no dia 14 e 15 de junho, em Barbacena, em Minas Gerais. Deixa eu ver, tem Portugal esse ano ainda, Portugal em junho também, ainda não tem data certa, mas eu sei que é final de maio para junho. Todos esses lugares já estão confirmados, né? Todos esses lugares agora a gente só está determinando data e fazendo, né, o que a gente tem que fazer. Mas a agenda ainda está aberta, vão conversando com o Everton, vão se comunicando com o Everton. Em Recife, Recife é Centro Espírita Irmã Gertrudes, não é? Centro Espírita Irmã Gertrudes. Então, Aracaju, eu não sei o nome do centro ainda, mas eu vou saber e eu vou passar tudo para vocês aqui, tá bom? Uberlândia é 14 e 15 de junho. Esse eu sei porque já é um congresso mesmo, né? Deixa eu ver. A psicografia também a gente está para marcar, já vai ser na casa nova, né? Então a gente vai abrir as inscrições, por quê? Porque aqui também não cabe muita gente. Eu tenho um medo danado da gente não organizar e dar um problema bem aqui na frente. Na inauguração tinha mais gente do que a gente tinha determinado, e aí fica um pouco mais complicado se estiver chovendo, né? Mas a gente vai resolver tudo direitinho. Em Brasília, nós funcionamos sempre. Às segundas-feiras tem terço, às quartas-feiras tem o passe. O trabalho do passe começa às 7h30 e tem a palestra ou tem a musicalização e depois tem o trabalho do passe, tá bom? Nas quartas-feiras, a partir das 7h30. Aqui também a gente tem terças e quintas os estudos do Espiritismo. Ainda não iniciaram, nós vamos abrir vaga, nós vamos abrir, né? Vaga para que as pessoas possam se inscrever, né? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém tá falando que não tá ouvindo? A gente vai abrir vaga para o pessoal se inscrever em fevereiro e o curso já começa em março. Então, terças e quintas tem o curso aqui na casa. Fora isso, a gente está com várias pretensões, inclusive fazer os cursos de inglês para a comunidade, né? Para quem queira participar, o curso gratuito para a comunidade, e cursos que são de pintura de mandala, cursos de costura, cursos de várias coisas que a gente quer ofertar aqui na casa. Porque além de ajudar as pessoas, eu acho que profissionalizar é de fato um ideal para que essas pessoas também possam buscar, né? Possam buscar como sobreviver, como trabalhar, como se especializar. Então
esse ano vai ser um ano de muito estudo aqui na casa e de muito trabalho, né? Estudo e trabalho. Vamos ter os cursos online, né? Vamos ter mais curso com Flamarion, curso com Geraldinho, curso com Patrícia, com Max Lânio. Então, esse ano a gente está bem empenhado também em refazer toda essa área de estudo, de direcionamento, né? Para a gente poder tocar. Conhecer o espiritismo, conhecer outras religiões, poder conversar sobre coisas do dia a dia que acontece com a gente, poder ter uma casa mesmo, né? Para acolher e os cursos profissionalizantes. Então você que tem uma habilidade, você que sabe fazer artesanato, que sabe fazer, sabe? Que tem uma habilidade que pode ser rentável para essas pessoas, entre em contato com a gente para fornecer para a gente, que você pode vir dar aula aqui na Casa da Caridade, né? Você pode vir aqui nos ajudar a fazer essas pessoas cada vez mais felizes, né? A fazer com que essas pessoas elas possam buscar uma vida melhor sempre. Faz parte também, né? Faz parte do processo de ajudar também. Faz parte da ajuda no total, tá bom? Para conhecer a Casa Nova, tem que se inscrever? Não. A casa ela abre pela manhã às 9 horas. Ela fecha às 12, meio-dia, para as pessoas almoçarem. E depois ela reabre às 2 e fica aberta até muito tarde da noite, porque todo dia tem uma coisa, né? Todo dia tem voluntário aqui, todo dia tem trabalho, quando não é com cesta básica, com enxoval, com preparação de comida. Todos os dias a casa está em movimento. Então é só vem conhecer a casa, você vai gostar muito. E tem uma pessoa que vai sempre te levar a conhecer toda a casa, responder as perguntas. Então fiquem à vontade para conhecer a Casa Nova. Ela de fato está apaixonante. A Casa Nova está apaixonante. Ela está amorosa, ela está cheia de luz, ela está cheia de tudo que a gente plantou aqui, que é esperança, né? Essa casa realmente é esperança de muita gente. Então vocês ajudaram a melhorar a vida de muita gente. O sonho da gente aqui é a vida de muita pessoa, né? De muitas pessoas. Então eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, tá? Aracaju ainda não tem data, mas a gente tá tentando ver com o pessoal do centro. Acho que é até a Clarinha que está ajudando lá, tá bom? Jujubas do amor, um beijo, querida. Bom, então hoje eu pensei em duas coisas. Como a gente está sempre conversando, como a gente está sempre falando das nossas coisas, como a gente está sempre falando daquilo que nosso coração está cheio, né? Que nosso espírito está cheio. Eu pensei muito em que a gente conversasse também, continuasse aquela nossa conversa em assuntos. E hoje eu comecei a ler um livro, né? Eu comecei a ler um livro aqui que chama-se Perdas Necessárias. Perdas Necessárias. O que acontece? Eu disse para vocês que eu não leio só livros que são intitulados espirituais. Por quê? Eu não acredito que só os livros religiosos ou só o livro da doutrina é espiritual. Alguns livros estão fora das religiões e fora da doutrina, mas são totalmente espirituais. E a gente precisa ler para entender ali. Muitas vezes você vai se encontrar mais num livro desse até do que num livro religioso. Isso parte muito de cada pessoa. E as pessoas sempre falam muito da dificuldade, né? Da dificuldade de ler a Bíblia. Então hoje eu estava lendo esse livro falando justamente sobre o luto. Falando justamente sobre a perda. Tanto é que ele começa no capítulo 16 falando assim, amor e luto. Alguém já disse que haverá um fim para amar e lamentar a perda? De Max Sarton. Depois ele cita outra, ele diz, esta é a hora do chumbo, lembrada quando se sobrevive a ela. Como pessoas congeladas lembram-se da neve. Primeiro o frio, depois a letargia, então a desistência. Ele vai citando autores que vai falando, né? Que vai falando sobre o luto na visão deles. E aí ele começa dizendo assim: somos indivíduos reprimidos pelo proibido e pelo impossível, que procuram se adaptar aos seus relacionamentos extremamente imperfeitos. Vivemos de perder e abandonar, e de desistir. E mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento,
todos nós compreendemos que a perda é, sem dúvida, uma condição permanente da vida humana. Primeiro, vamos analisar essa frase não com um olhar somente religioso. Se a gente analisa essa frase que ele cita, dizendo que a perda é uma condição permanente da vida humana, você pode dizer, não, Mayra, que a gente, na verdade, a gente acredita que ninguém morre. Sim, é isso que nós pregamos dentro do Espiritismo, é isso que Mayra Rocha vive todos os dias, mas a perda que ele fala aqui é justamente esse sentimento que nós temos quando um ente querido nosso parte à pátria espiritual. O sentimento é de perda, sim. Você não perde ele. Você, na realidade, perde o físico dele. Você perde o toque, você perde o beijo, você perde o abraço, você perde aquele mãe que entrava na sala, que entrava na casa gritando. Você perde o convívio material. Portanto, há um sentimento de perda dentro do luto. Então, quando ele fala sobre a perda aqui, que ele fala que é uma condição permanente da vida humana, nós estamos sempre perdendo coisas, perdendo oportunidades, E perdendo também pessoas nesse sentimento. Perder faz parte. E algumas das nossas batalhas a gente perde, nem sempre a gente ganha. E a derrota em algumas batalhas, elas são verdadeiras vitórias. Você já pensou em algo que você já quis muito, que você planejou muito, em algo que você vislumbrou muito e de repente você pensa assim, mas enfim, eu não vou ter, Eu não vou ter aquilo que eu tanto queria. E lá na frente, aquilo que você queria naquele momento mostra para você, Se mostra como algo que seria muito ruim. E aí surge muito aquela frase que a gente fala, não há um mal que não venha para o bem, não é? Não há um mal que não venha para o bem. É justamente de você entender, de você compreender que naquele momento aquilo que você mais queria parecia um sonho, aquilo que você mais queria parecia na realidade que seria algo fenomenal. E de repente você descobre que não. De repente você descobre na realidade é que aquilo seria um abismo para você. Então você começa a dizer, nossa, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não foi bom. Ou seja, nesses casos, a perda é necessária, foi necessária. Mayra, mas quando a morte de alguém que a gente tanto ama é uma perda necessária? Imagine. Não é que ela se torne uma perda necessária para você. Seu sentimento nunca vai ser esse. Mas é uma perda necessária nesse sentido de material para a evolução dos espíritos, inclusive daqueles que partiram à pátria espiritual. Inclusive porque muitas vezes nós somos egoístas, porque nós amamos. E esse amor faz com que a gente tenha um sentimento de posse muito grande. Tanto é que nós dizemos, meu pai, meu filho, meu avô, minha avó, tem sempre esse pronome, na frente, porque há sentimento de posse, é meu filho. E de repente, quando eles partem para a pátria espiritual, nós vemos só o lado dolorido, só o lado negativo. Acontece que os nossos entes, eles têm também uma missão aqui na Terra, com um tempo determinado, assim como eu, assim como você. Ninguém vai partir sem ter uma missão aqui, sem ter um tempo. Então, quando eles vão à pátria espiritual, significa que, em raríssimos casos, quando vai-se antes do tempo determinado, mas com permissão divina, significa que eles cumpriram a missão primeiro. Tem uma frase numa música que eu gosto de ouvir ela e pensar nesse sentido. Quando ele diz assim, os bons morrem cedo. Não é que os bons morrem cedo. É porque os bons, muitas vezes, têm pouca coisa a cumprir aqui nesse planeta. Nós estamos num mundo de expiação, de resgate das nossas faltas. Nós estamos num mundo em que a gente precisa resgatar tanto coisas desta vida como coisas de outras vidas. Então, quando eles partem antes da gente, significa que eles já cumpriram a sua missão. O olhar da morte que a gente tem ainda é um olhar muito negativo. Por quê? Porque é um olhar daquele desconhecido. É claro, é lógico que a gente tem medo do desconhecido. Algumas pessoas perguntam, você tem medo da morte, Mayra? Claro
que eu tenho. E eu acho muito bonito quando as pessoas falam que não tem medo da morte, mas é porque elas confundem a interpretação. Elas não têm medo do ato em si de desencarnar, elas não têm medo, talvez, do que seja, do que eles vão desencarnar. Ah, eu não tenho medo de uma queda de avião, eu não tenho medo de um acidente, eu não tenho medo disso. Mas, porém, todo mundo, no fundo, contudo, tem um receio, tem um medo de como será a vida do outro lado. Por quê? Com tudo que se é pregado no livro, com tudo que os espíritos vêm nos trazendo, ainda assim, a vivência de cada um na morada espiritual depende da conduta de cada um nas vidas passadas e nessa vida atual. Depende da conduta que você construiu a vida eterna enquanto estava nesse plano. Então, o que a gente tem receio é como vai ser o pós, como vai ser a nossa entrada, né? No mundo espiritual, para onde nós vamos, se nós encontraremos aqueles que nós tanto amamos. Então, o receio, o medo da morte é natural. Assim como você tem medo de colocar a mão dentro de um buraco escuro. Todo mundo tem medo. Você não sabe o que tem ali naquele buraco, você não sabe se aquele buraco tem algo que vai te machucar, e você não sabe também se não tem nada dentro daquele buraco, mas você tem receio de colocar a mão num lugar que você nunca esteve. É igual acontece na Terra. A gente tem receio de muitas coisas, mesmo que sejam provas. O que é provar? Provar é justamente ter acesso a uma sensação nova, a um sentimento novo, né? Por exemplo, a uma experiência nova. As provas são isso. Você terá que passar por algo que você ainda não passou. Portanto, você vai passar e você vai ter que saber como você vai avaliar essa sua conduta. Então, o medo da morte é natural, tá bom? O medo da morte é natural. Pergunta, médio pode ter medo da morte? Eu acho que o médio é o que mais deve ter. Por quê? Nós viemos a este plano médio por um compromisso que fizemos de resgate. Poucos médios são missionários, assim como Chico Xavier, que foi um grande missionário. Mas a maioria dos médios, como Mayra Rocha, vem por resgate. Então já significa dizer que eu tive vidas passadas não tão elegantes, eu tive vidas passadas não tão legais. E que eu preciso resgatar essas vidas e essas faltas. Então, eu acredito que o médio é quem tem que ter mais medo. Eu não sei quanto eu resgatei, eu sei que eu estou lutando para isso e eu não sei como será, né, comigo quando chegar lá no outro plano. Quais são as cobranças, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz. Então é natural do ser humano esse receio da morte, sim. Ele continua dizendo, lamentar é o processo de adaptação às perdas da nossa vida. Pronto, essa frase é muito importante. Lamentar é o processo de adaptação. O que é que acontece com vocês quando estão enlutados, comigo e com qualquer um? Nós começamos a falar disso, porque é uma forma que nós temos, o lamentar, é uma forma que nós temos de jogar para fora toda aquela dor que a gente está, toda aquela sensação que a gente está. Porque muitas vezes a gente quer gritar, a sensação é que você quer dar um grito assim, ó, e tirar de você tudo aquilo, porque é a sensação de cansaço, né? É aquela dor que está sufocando, as lembranças que também estão sufocando, a lembrança que você tinha da boa convivência, tudo isso está te sufocando. Então é normal que a gente queira, e lamentar faz parte do processo de adaptação. O problema não é a lamentação, não é esse, o problema é a revolta. A lamentação, a tristeza, o choro, ela pode ainda trazer muitos sentimentos bons. O problema é a revolta. O problema é a revolta com os desígnios, o problema é a revolta com Deus. E ainda assim, Deus é bondoso e compreensivo que entende a sua revolta. Deus jamais vai olhar para você e vai te julgar, porque no seu momento de dor, no seu momento de desespero, você chegou até dizer, né? Até dizer que não acreditava nele. Jamais. Deus não é um Deus... não é um Deus rancoroso, não é um Deus castigador, não é um Deus vingativo e não tampouco orgulhoso. É por isso que ele é Deus. Deus é Deus. Então ele entende até essas situações em que a gente tem essa experiência de revolta. Mas o problema está nas outras pessoas. Eu sempre falo sobre isso. O problema está em nós, quando temos que apoiar os nossos irmãos enlutados. Durante os primeiros 7 dias, até a missa de 7º dia, tem muita gente te ligando, tem muita gente te mandando mensagem, muita gente ainda te visitando, né?
30 dias já diminuiu a quantidade de pessoas visitando, porém, lá já ainda tem muita gente atrás, ainda tem muita gente, né, muita gente buscando, no caso, ter um acesso com empatia ainda aquilo ali a você, ou pelo menos com simpatia à sua dor. O problema é que, passado o tempo, as pessoas querem que o seu luto simplesmente se dissolva. As pessoas querem que você simplesmente melhore, viva a vida normal. As pessoas querem que você faça algo para não aborrecer a elas, porque a tristeza, o choro, ele acaba aborrecendo. E aí um belo dia você vai estar andando pela rua e alguém vai dizer: nossa, já se passaram 5 anos e você ainda chora? Ou então alguém vai te encontrar 30 dias depois, né? 30 dias depois, e vai dizer: ué, você acabou de perder um filho, como você consegue estar assim arrumado e sorrindo na rua? Ou seja, tem sempre um fiscal do luto, tem sempre um fiscal da dor, tem sempre alguém que não suporta as suas reações para te dizer alguma coisa. O problema é que essas pessoas não estão sentindo a sua dor. O problema é que essas pessoas vêm com grandes teorias, vêm com teorias de religião, vêm com teorias de doutrina, vêm com teorias que elas arrumam em qualquer lugar, né? Mas elas não compreendem ainda a sua dor. É bom que a gente saiba definir muitas vezes, né? Na nossa própria vida e no nosso caminhar, a gente precisa definir quais são as pessoas das quais vale a pena manter-se o contato ali diante daquele luto. Porque eu vejo enlutados que sofrem durante o processo do luto, com as pessoas culpando pelo desencarne de alguém, principalmente as mães. As mães ficam o tempo inteiro sendo apontadas, né? As pessoas apontando você como alguém que reagiu muito rápido, ou alguém que reagiu muito devagar, ou como alguém que está prejudicando o ser querido, ou alguém que está, sei lá, enfim, elas têm as teorias, elas arrumam essas teorias. Só que todas as teorias do mundo só são válidas para quando você não está passando o processo do luto. Quando você passa o processo do luto, toda a teoria cai por terra. Ainda que você se prepare para isso, ainda que você tenha grande conhecimento, na prática não funciona assim. E a parte da aceitação daquilo que você está sentindo, daquilo que você está buscando evoluir, né? Fica sempre com você. Quando eu comecei a palestrar, eu tinha muito receio do que eu poderia falar e as pessoas entenderem que isso era contra a doutrina ou que isso era contra religião. Eu tinha muito receio disso, até um dia que o Daniel disse: bom, você não está falando apenas para religiosos, você não está falando apenas para espíritas. Na realidade, o seu intuito é falar para os corações, é falar para os espíritos. Se o intuito da sua fala não for ajudar, não for confortar, não for consolar, então não adianta nada. Aí você tinha só que decorar a doutrina e fazer vídeo de decoreba, como tem muitos por aí. Você precisa falar aquilo que nós ensinamos a você. E o principal ensinamento dos espíritos para qualquer médium é empatia. Tenha empatia com a dor dos outros. Eu disse simpatia? Não, eu disse empatia. A simpatia é quando você tem uma espécie de dó, de piedade. Você olha para outra pessoa e diz: ah, eu sinto muito. Essa frase é dolorida. A pessoa chegar em você e dizer: eu sinto muito. Muitas vezes ela está só com dó de você. E nesse sentimento de dó há um processo humano de se sentir superior. Quer dizer, você está sofrendo e eu não estou sofrendo. Eu estou aqui, eu estou superior a você naquele momento. E a minha vida segue. Eu vou falar alguma palavra para você ali e a vida vai adiante. Empatia é quando você se coloca na dor do outro. Se colocar na dor do outro é empatia. O que é me colocar na dor do outro? O que eu estaria sentindo ali? Ela está sentindo o que eu poderia vir a sentir naquele momento. É procurar ajudar, é procurar colocar no colo, é procurar não julgar. É deixar que essa pessoa fale e repita a mesma história variadas vezes. Eu gosto de um simbolismo que tem na psicanálise, em alguns vídeos, que há um copo de água suja e aí eles colocam
a torneira bem no meio, né? E essa torneira vai jogando água limpa e a água suja vai saindo, até que o copo fica cheio de água limpa. Ou seja, quando você deixa, benditos são os nossos amigos, que deixam que a gente repita, fale a mesma coisa que nos machuca, que nos magoa, que muitas vezes, né, a gente quer botar para fora e não tem quem escute. Benditos são essas pessoas que nos escutam sem parar, que nos escutam sem se enfesar, que nos escutam sem nos julgar, porque elas permitem que esse algo ruim saia de mim, que eles permitem que isso possa ser transformador. Então a gente precisa ter cuidado e ter empatia para ouvir essas pessoas também. Às vezes as pessoas só querem falar, elas só querem colocar para fora aquilo que está preso dentro delas, não é? Então, ele continua aqui o livro, ela, Judite. Então pergunta Freud, em Lamento e Melancolia, em que consiste a lamentação pelo que perdemos? Ele responde que se trata de um processo interior difícil e lento, extremamente doloroso, em que desistimos passo a passo. Ele está se referindo, como farei aqui, à lamentação pela morte das pessoas que amamos. Mas podemos lamentar do mesmo modo o fim de um casamento, o fim de uma amizade especial, a perda do que fomos ou do que um dia esperamos ser. Pois, como vamos ver, há um fim para muitas coisas que amamos. Mas pode haver também um fim para a lamentação. Lamentamos e como ou se a nossa lamentação vai terminar depende do modo como sentimos a nossa perda. Depende da nossa idade e da idade de quem perdemos. Depende de quanto estamos preparados para isso, depende de como a pessoa sucumbiu, né? De como a pessoa sucumbiu. Ela está tentando dizer aqui que a dor, né? Que a dor, ela tem vários detalhes que tem que ser visto. A forma da morte, né? Quem é, o grau de parentesco que é, o grau de convivência, como foi a nossa vida com aquele que deixou a mortalidade, né? Depende das nossas forças interiores, do apoio externo e, sem dúvida, depende da nossa história ao lado da pessoa que morreu e nossa história individual de amor e de perda. Entretanto, parece haver um padrão típico no luto normal do adulto, a despeito das idiosincrasias individuais. E aparentemente todos concordam em dizer que passamos por fases de mudança, fases sobrepostas na nossa lamentação e que depois de mais ou menos um ano, às vezes menos, mas geralmente mais, completamos a parte principal do processo. Muitos podem achar difícil aceitar a ideia de fases na dor da perda e se revoltar, como se uma Júlia da dor estivesse tentando lhes dar uma receita detalhada para o sofrimento perfeito. Mas se pudermos aceitar as ideias das fases, não como algo pelo qual nós ou outras pessoas devemos passar, mas como algo que pode iluminar o que nós ou outros passamos ou estamos passando, talvez seja possível compreender porque a dor passa a não ser um estado, mas um processo. Ela explica aqui muito o que a psicologia fala sobre as fases do luto, sobre as fases da dor. O luto, ele possui fases. Agora, não se tem uma bula de remédio, não se tem uma regra definida e padrão sobre quanto tempo passa cada fase, sobre quanto tempo cada fase pode demorar, quanto tempo cada fase precisamente tem que passar. Não existe, né? Não existe de jeito nenhum essa bula mágica. Se existisse, ficava mais fácil. O processo do luto, sim, tem fases, mas para cada pessoa a fase tem tempos diferentes. E tem pessoas que pulam fases, e tem pessoas que iniciam do meio daquelas fases que são classificadas. Isso depende muito de vários princípios e de vários detalhes, né? Quais são esses detalhes? Os detalhes que a gente já falou. Como foi o processo de morte daquele que você ama, a história que você tem com aquela pessoa que partiu a pátria espiritual, qual o grau de parentalidade, mas eu não vou falar parentalidade, mas de familiaridade, como foram a vida de vocês, tudo isso há um processo, como foi o processo do desencarne, e isso faz com que as fases também não sejam iguais para todo mundo. Não existe uma dor igual, não existe. Você pode pegar 3, 4, 5, 10 mães
que entregaram os filhos à pátria espiritual, e a dor de uma não é igual à outra. Nenhuma dor jamais será igual. Portanto, as fases também são fases diferentes para todo mundo. E muita gente não segue um cronograma. Já pensou se a gente pudesse realmente definir essas fases? A gente podia, no caso, estabelecer situações que aliviariam. No entanto, isso são vários levantamentos teóricos que se tem em várias áreas: psicanálise, psicologia, né? Psiquiatria, religiosa, espiritual, em tudo isso. Então, não dá para aplicar a mesma sequência de fases em todas as pessoas. Algumas pessoas têm um entendimento diferente, passam diferente. Ela diz que a primeira fase desse processo, tenha a perda sido antecipada ou não, é de choque, apatia e uma sensação de descrença. Isso não pode estar acontecendo, não é possível. Talvez choremos e nos lamentemos, se alternem com períodos de atônita e incompreensão. Ela está dizendo que a primeira fase do luto é quando a gente recebe a notícia. É quando a gente, de repente, percebe que aquilo aconteceu. A primeira fase é de um choque. E você vai começar a pensar: por que Deus fez isso? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com meu pai? Por que agora? Você entra numa fase realmente, muitas vezes, de choque. Daí o porquê as pessoas criam as teorias: fulano estava muito bem ou fulano estava muito mal, porque elas veem apenas a parte de fora. Então, se a pessoa não estava extremamente desesperada, muitas vezes lança para aquelas pessoas uma ideia de que não está sofrendo, quando na realidade, por dentro há um verdadeiro show ali dentro, né? Há um verdadeiro inferno. A pessoa está vivendo o seu inferno, né? Depois ele diz assim, o choque pode ser menor quando se vive muito tempo com a iminência da morte da pessoa amada. Tá aí, essa frase concorda em partes com a autora do livro, né? Ela diz que assim, o choque pode ser menor quando se vive muito tempo na iminência da morte. Ou seja, ela dá mais ou menos um exemplo de quando um ente querido nosso descobre uma doença e passa muito tempo ali lutando contra aquela doença e no fim desencarna, por exemplo. Ela diz que o choque pode ser menor quando você já esperava. O problema é que nós somos sempre e nascemos para ser e devemos ser otimistas. A gente está sempre agarrado no fio de esperança. A gente está sempre agarrado ali no nosso espiritual. A gente está sempre agarrado ali na nossa esperança. Então, muitas vezes isso não é verdade. O choque não diminui com isso, muitas vezes. Mas ela está falando sobre o que mais acontece dentro das pesquisas que foram feitas dentro da psicologia, né? Dentro da psiquiatria. Então, ela está citando aquilo que os entrevistados ou aquilo que as pessoas que passaram o processo, foram pesquisadas, disseram. O choque pode ser menor do que o alívio. Ela fala sobre o alívio que algumas pessoas têm quando passam por um processo muito difícil, né, de desencarne, e tem alívio ali de não ter mais dor, de não ver sofrer. Mas acontece que, maioria das vezes, o que acontece é que é a pessoa que está desencarnando que sente o alívio daquele processo tão dolorido, né? Eu vi uma historinha no Instagram que parece que é verídica, de uma moça que não é brasileira. O filho dela, de 4 anos, passava um processo de câncer. E ela lutou muito com ele durante vários anos. Tanto é que a chamada do Instagram uma foto é ela tomando banho no boxe e ele deitado no tapetezinho. E a segunda foto é o tapete vazio. Então, ela conta a história e ela disse que no momento lutaram. E o médico falou assim que ali não tinha mais jeito, desenganou e que ele estava sofrendo muito. E aí ela leva ele para casa e pergunta para ele assim, ela pergunta para ele se ele não está cansado de lutar. E ele fala que está cansado, mas que ele está fazendo aquilo ali por ela. Aí ela pergunta para ele, mas qual é a função da mamãe? E ele disse assim, proteger, né? E ela disse, eu não posso mais te proteger nesse planeta. Eu não posso mais te proteger aqui na Terra. Eu só vou poder te proteger agora quando você for ao céu.
E aí ele suspira aliviado e diz: olha, eu vou te esperar lá no céu, pra gente brincar. Eu vou te esperar lá no céu. E ela fica extremamente emocionada, mas passa os próximos dias ali brincando com ele, aproveitando, né? Aproveitando o dia a dia com ele, até que acontece o processo do desencarne. Foi fácil para aquela mãe? De jeito nenhum, foi extremamente difícil. Mas ela notou que o filho dela já estava cansado daquela luta e que lutava muito mais para não ver ela triste do que em si por ele mesmo, porque ele já estava cansadinho, o corpo físico já estava cansado. No processo de desencarne, já nos finalmente, muitas vezes o corpo físico, o corpo espiritual já vai dando alertas ao corpo físico de que tá tudo bem, pode parar de lutar, né? O corpo físico dá, e a pessoa que está desencarnando sente isso. Então, o que adianta muitas vezes é a gente começar a reparar isso, a perceber mais isso. Será que as pessoas que nós tanto amamos também, de uma certa forma, não estavam cansadas em alguns casos? Será que elas não estavam lutando mais por nossa causa, porque não queria que nós passássemos por isso, né? É um caso a se pensar também, cada um individualmente, né? Cada um individualmente. Mark Twain, que perdeu a filha Suzy, nossa maravilha e nosso ídolo, de morte súbita aos 24 anos, escreve na sua autobiografia sobre aquele estado inicial de descrença. Esse aqui já era citando o livro Nossa Maravilha e Nosso Ídolo, de Mark, né? E ela cita ele dizendo: é um dos mistérios da nossa natureza que um homem, estando completamente despreparado, possa receber um golpe como esse e continuar vivendo. Existe uma única explicação. A mente fica imobilizada com o choque e com dificuldade compreende o sentido das palavras. A capacidade de compreender o significado completo misericordiosamente nos abandona. A mente tem a vaga sensação de uma imensa perda. Isso é tudo. Serão necessários meses, talvez anos, para que a mente e a memória reúnam os detalhes e compreendam a verdadeira extensão da perda. É verdade, não é? Eu acho que todos nós, quando enfrentamos uma perda, né, de alguém que a gente tanto ama, de alguém que a gente tanto quer bem, o primeiro sinal que a gente tem é de como é que eu vou viver, né? Como posso viver sem a presença dessa pessoa que era a luz no meu dia? Como eu posso viver sem a presença dessa pessoa que era o meu sol? Esse é o primeiro sentimento. E é aí que entra a espiritualidade, onde a ciência não pode mais alcançar. Porque a ciência, ela já alcançou muito, alcançará muito ainda, é extremamente importante, mas ela tem uma limitação, ela é limitada. A espiritualidade não é limitada. Então, quando a ciência não consegue mais explicar, entra a espiritualidade. A ciência pode te dizer que isso é um processo natural, que realmente é. A ciência pode te dizer que com algumas combinações de remédio ou de situações você pode passar a sobreviver, né? E até aí. Mas ela não consegue preencher aquilo que só a espiritualidade pode, que é justamente te mostrar que você não precisa aprender a viver sem essa pessoa. O que você precisa é aprender a conviver com ela agora no estado que ela está. A espiritualidade te mostra nesse momento que o amor não diminui nem tão acaba, né? O amor não acaba, ele aumenta. E ele aumenta porque você passa a ter aquele amor espiritual também, que é o amor verdadeiro. E é o amor mais difícil de se ter. O amor espiritual é uma verdadeira prova para nós aqui no plano terreno. Nós que somos extremamente materialistas, nós que somos extremamente São Tomés, ou seja, eu só acredito naquilo que eu posso pegar. Então, a espiritualidade vem te ensinando a amar o espírito, que era o que sempre deveria ser amado. A gente não deveria amar as pessoas pelo corpo, a gente não deveria amar as pessoas por aquilo que elas representam para nós. A gente deveria amar as pessoas em espírito.
Amar como Jesus nos amou, em espírito. Agora, isso são palavras do que nós deveríamos. Até eu, Mayra, assim como vocês, tenho falta do cheiro do abraço. Claro que eu tenho. Tenho falta de estar sentada com a minha avó, tomando um café. Esses dias mesmo lembrei sobre o sequilho da minha avó. Quando os nossos amados partem à pátria espiritual, eles levam lembranças que só eles sabiam. Quando uma avó ou uma mãe parte, ele leva boa parte da nossa história. Parte de histórias que eu e que você jamais lembraremos. Quando o nosso filho parte, ele leva oportunidades do que a gente poderia viver aqui nesse plano. E é por isso que quando a ciência chega no seu limite, entra a espiritualidade ilimitada, mas entra também a espiritualidade nos ensinando com a morte. Há muita vida dentro da morte e há muita morte dentro da vida. Quando alguém que nós amamos tanto desencarna, o primeiro ensinamento que nós devíamos mirar era amar as outras pessoas que estão conosco aqui mais e mais, cada vez mais. Porque nós não sabemos qual será o último dia terreno daquela pessoa. Nós não sabemos quando será o último copo de café. Um belo dia eu saí da casa de minha avó, eu dei a bênção, eu viajei para Brasília e eu não sabia que seria a última vez que eu iria ver ela brigar comigo, ouvir ela brigar. A minha avó era tão engraçada que ela montou um que a gente chama na minha cidade de bodega. O que é uma bodega? É um lugar que vende bombom, que vende coisinhas. E eles mantiveram essa bodega no início da vida dela e do meu avô, que eu acho que eles passaram mais de, eu não sei corretamente, mas quase 70 anos juntos. Então, no início da vida, era assim, para se sustentar. Meu avô trabalhava em firma e minha avó vendia aquilo ali para se sustentar. Mas depois não, depois deixaram eles manter porque eles gostavam daquilo. Era uma forma de exercitar a mente, a habilidade dos meus avós, né? Minha avó com dinheiro, meu avô em andar, em pegar a mercadoria. Eles iam numa cidade depois comprar. Então aquilo ali virou um hobby mesmo. E quando eu era pequena, uns 5, 6, 7 anos, eu furtava as balinhas. Eu me lembro que eles colocavam lá em cima, bem lá em cima, e eu pegava um tamborete, subia e pegava a mão cheia de balinha e corria. Bem assim também como muitas vezes eu pedia moeda à minha avó para comprar pão doce, pão de coco que tinha naquela época. E quando a minha avó estava no processo, que ela já estava ficando demente, ela lembrava disso. E aí, quando eu fui adulta várias vezes lá, ela manteve as balinhas, os bombons, os pirulitos. E se a gente não pegasse, ela brigava. Ela perguntava o que estava acontecendo. Ela questionava o porquê que a gente não fazia aqueles atos. Então, qual era o nosso costume? Depois de adulta, casada, viajando lá para ver, eu sempre furtava as balinhas da minha avó. E ela sempre fazia o mesmo processo, de brigar comigo, de dizer que eu estava tirando as balinhas que ela ia vender. Entendem? Então, nós temos essas lembranças, né? A gente tem essas lembranças com as pessoas que nós tanto amamos. E quando a gente começa a falar isso e lembra disso, você percebe que eles nunca morrerão. Não porque eles só são lembranças, mas porque eles construíram em nós uma vida que é eterna. Então, onde a ciência para, a espiritualidade segue. Isso é uma das maiores benesses daqueles que têm fé, daqueles que têm crença, daqueles que acreditam na vida após a vida. É entender, é saber que a vida material não tem fim. Deixa eu pegar aqui. O pessoal está perguntando do livro, é esse aqui, ó, Perdas Necessárias, né? Da Judite, né? A Judite, deixa eu ver se fala aqui o que ela é, porque esse livro, aqui, ó, é uma bem-sucedida autora de clássicos da autoajuda, poesias e livros infantis, com mais de 20 títulos publicados, tá bom? Então, ela é uma autora desses livros, tá? Formou-se em Washington, né? Trabalhou como editora de livros, enfim, ela tem
um gabarito aqui para estar escrevendo isso, por isso que a gente está lendo. Agora significa que a gente vai concordar com tudo? Não, não é concordar. Às vezes as interpretações são diferentes, né? As interpretações são diferentes. Um olhar aqui mais técnico, e o nosso olhar tem que ser técnico e espiritual junto. Embora a morte esperada nos abale menos do que aquela para a qual não estamos preparados, embora no caso de uma doença fatal, o maior choque nos atinge quando sabemos o diagnóstico da doença, e embora algum tempo antes da morte da pessoa amada façamos uma preparação do luto antecipado, no começo é sempre difícil, a despeito de toda a preparação, assimilar a ideia da morte da pessoa amada. A morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. Opa! Olha uma frase. A morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. É verdade. Muitas vezes a nossa mente, o nosso cérebro trabalha justamente para dizer, olha, tal amado vai desencarnar, porque a medicina já desenganou. Então o nosso cérebro trabalha para isso, mas o nosso coração não está pronto para sentir o que nós vamos sentir. Eu não acredito muito que alguém possa se preparar para a morte de alguém. Isso é fato. Eu não acredito numa preparação. Porque se fosse assim, nós teríamos uma bula de remédio. Nós poderíamos, divulgar essa bula de remédio. Até porque a preparação para cada pessoa teria que ser diferente. Por razões óbvias, cada preparação tinha que ser diferente. A preparação para uma pessoa não poderia ser igual da outra, porque as circunstâncias são diferentes. Então eu não acredito que em circunstâncias nenhuma haja uma preparação, mas eu acredito que em algumas circunstâncias há uma aceitação mais fácil para aquelas pessoas que estão no processo. Há uma aceitação mais favorável, como é quando alguém está sofrendo muito, alguém que a gente ama sofre muito, muitas vezes a gente aceita a morte como uma libertação, né? Uma libertação daquela prisão física que aquela pessoa está, não é? Mas preparação não, né? Eu disse para vocês que eu estou passando isso nesse momento, né? Meu pai está entubado e ele teve boas melhoras, mas há uma infecção no pulmão que já usaram 2 antibióticos e a pressão arterial também não está se mantendo. Então estão utilizando um novo antibiótico, então tem 48 horas para a gente saber como ele vai reagir. Tudo isso a gente sabe, né? E tudo isso a gente sabe, só que nem assim a gente tem como se preparar, porque a gente não espera isso, a gente espera o que alguns irmãos vão chamar de milagre, a gente espera o que alguns irmãos vão chamar, né, de uma moratória que Deus deu. A gente não espera, então eu não acredito na preparação, mas eu acredito que há para algumas pessoas uma aceitação melhor, umas pessoas que já estão adaptadas, né, à espiritualidade, que já né, de alguma forma se preparam espiritualmente, não para a morte, se preparam para um momento difícil. Eu acredito na preparação espiritual para momentos difíceis, não para a morte, né? Para um momento que muitas vezes precisa. Você já pensou que você que passou pelo luto, ou está passando pelo luto, ou no dia do desencarne, você já pensou que um é escolhido, ou um ou dois, ou até você mesmo não tem escolha, né? Você já pensou que naquele momento você precisa preparar o velório, você precisa ir no IML muitas vezes, você precisa tirar a certidão de óbito, você precisa tomar providências materiais terríveis e parece que Deus te dá força, porque é isso mesmo, Deus te dá força, a espiritualidade ele te guia. Então a preparação para esses momentos é que eu acredito que ocorra, porque naquele momento parece que Deus te pega com a mão, a espiritualidade te pega com a mão e diz assim, olha, é o momento que a gente precisa, que você passe. Depois a gente vai acolher. Então a gente passa, né? A gente passa por isso, uma súbita força que se precisa, como se os nossos mentores, a espiritualidade dissesse, por agora eu preciso que você haja, né? Então a gente passa assim. Então aí eu acredito na preparação para os momentos difíceis.
Na preparação para a morte, não. Eu acho que não há uma preparação. Mesmo que uma pessoa passe um processo de doença e que todos os dias você diga a você mesmo que ela não vai ser curada, ainda assim, isso é a mente. O coração te diz outra coisa. O coração se apega a qualquer fio de esperança e tem que ser assim, porque a última palavra é de Deus. Tem um hino que eu gosto muito, que o nome dele é Descansa. Não sei se vocês já escutaram. Que numa parte do hino ele diz assim: quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei, né? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você só precisa confiar e descansar, né? Então, assim, quando esse hino fala, ele diz o quê? Quem é o homem para pôr um final onde eu não coloquei? É Deus dizendo isso, né? Então, muitas vezes, ali está desenganado. Quantas pessoas estão desenganadas pela medicina terrena, pela medicina humana? E Deus diz, não, essa pessoa precisa de uma moratória. Ou então, esse mal não é para a morte. E aquela pessoa sai daquele processo que ela está passando. Então, portanto, não tem como se preparar. Não tem como se ter a certeza do desencarno de alguém. Um homem que acabara de perder a esposa, Ruth, foi encontrado lavando o chão de sua casa no dia do enterro da mulher. Parentes e amigos iam chegar, e se a casa estiver em desordem, Ruth me mata, disse ele. Quando Tina morreu, o irmão mais novo, Andrew, perguntou: por que temos de dizer que ela está morta? Por que não fingimos que ela foi para a Califórnia? Quando fui informada pelo pai desesperado da morte súbita de uma jovem muito querida, eu grotescamente respondi: está brincando. E às vezes, como a ilusão coletiva da família descrita abaixo, a negação da morte desafia os fatos clínicos. Uma mulher idosa foi levada às pressas para o hospital, com um começo de derrame. Morreu depois de poucas horas, e o interno de plantão apresentou-se a informar aos filhos adultos que estavam ainda no hospital. A reação imediata foi de incredulidade, e foram todos ver a mãe. Depois de alguns minutos, saíram do quarto dizendo que ela não estava morta, e pediram a presença do médico da família. Só depois da confirmação do óbito por um segundo médico é que aceitaram a realidade óbvia. Alguma incredulidade e negação podem continuar muito depois do choque inicial. Na verdade, pode ser necessário todo o período do luto para que o impossível, a morte, seja aceita como uma realidade. Isso é um processo difícil, aceitar a morte como uma realidade. E deveria ser difícil? Vamos pensar com a razão, né? Vamos pensar com a razão. Seria, né, racionalmente, seria uma coisa tão difícil de entender que a morte iria acontecer? Com a razão não, porque nós sabemos que é a única certeza. Nós sabemos que a força, que o corpo material vai sucumbir. Ou seja, a passagem do tempo ou alguma doença, mas nós desconhecemos alguém que não passou pelo instrumento da morte. Só que o nosso coração não quer pensar nisso. O nosso coração não quer pensar na distância. O nosso coração não quer acreditar, e assim por se digo coração, mas eu falo em espírito, né? Não quer acreditar que haverá uma separação, mesmo que ela seja apenas física. Isso é um processo pelo qual nós passamos. Então ela lida aqui com um menino que diz: por que a gente não disse só que ela foi para a Califórnia? Ou seja, não é somente a distância que a pessoa está de você, mas é não tê-la materialmente, é não tê-la fisicamente, né? Então, muitas vezes a gente fica com essa incredulidade por bastante tempo. Ou seja, eu não acredito ainda que aconteceu comigo. Quando de repente você se pega, eu esses dias me peguei querendo ligar para minha avó. Eu me peguei querendo ligar para conversar com ela, sabe? No ano novo. Me peguei, porque ela tinha um celular há um certo tempo. E eu me peguei assim, tentando ligar para minha avó. Ou seja, alguns momentos da nossa vida, nós passamos a não acreditar, a não sentir, né, que aquilo ali aconteceu conosco. E essa aceitação do que realmente aconteceu é que faz uma fase mais difícil do processo do luto. Depois da primeira fase da dor, que é relativamente curta, passamos para uma fase mais longa, de intenso sofrimento psíquico. Choramos e nos lamentamos.
temos mudanças bruscas de temperamento e nos queixamos de desconfortos físicos. Passamos por fases de letargia, atividade exagerada, regressão ao estado mais carente, ansiedade pela separação e um desespero sem remédio, e raiva também. Quando ela fala isso, veja, é um processo que passa com todo mundo, né? As dores físicas, o momento de raiva, o momento de letargia, onde a gente não quer levantar da cama, ou então o momento em que a gente está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo para tentar esquecer que aquilo aconteceu. É um processo relativamente igual para todo mundo que essas fases aconteçam. Agora, como cada um passa por essas fases e o tempo que se demora a passar por elas é próprio de cada um. Anne, de 29 anos, lembra-se de sua revolta quando o marido e a filha foram mortos por um caminhão. Lembra-se de como odiei o mundo, como odiei aquele homem no caminhão. Odiei todos os caminhões, odiei Deus por fazer caminhões. Odiei todo mundo, inclusive John, o filho de 4 anos, porque eu tinha de continuar viva para ele e se não fosse isso, poderia morrer também. Ficamos zangados com os médicos porque não foram capazes de salvar a pessoa que amamos, com Deus por levá-la de nós, como Jó ou o homem no poema abaixo. Nos revoltamos contra os que nos confortam, que direito têm eles de dizerem que o tempo cura tudo. Que Deus é bom, que foi melhor assim, que vamos sobreviver. E aí ela cita uma poesia. Sua lógica, amigo, é perfeita. Sua moral, tristemente verdadeira. Mas desde que a terra se fechou sobre o caixão dela, é isso que eu ouço, não o que você diz. Console-me se quiser, posso suportar. É uma esmola bem intencionada de palavras, mas nem todos os sermãos, desde Adão, fazem a morte ser diferente da morte. Essa pessoa que escreveu essa poesia, o que ele está tentando dizer é que naquele momento, a única coisa que ele está lembrando é que a pessoa que ele tanto ama não está mais aqui. Que aquela pessoa que foi cultivada amor, que cultivaram processo de vida, não está mais presente. Então não adianta sermões dentro da igreja, não adianta homilia, né, com o padre, não adianta os médios como Mayra Rocha vir falar. Se naquele momento você ainda não está preparado para ouvir, se naquele momento o que você sente ainda é só dor, E é preciso compreender essa dor, e é preciso ajudarmos as pessoas nesse processo de dor. É preciso, entender que aquelas pessoas têm o direito de sentir dor. Então, sendo assim, é normal que a gente possa imaginar, queira imaginar um Deus cruel, umas pessoas sem sentido. É normal a gente não querer mais acreditar em nada que vale a pena. É normal tudo isso. Apenas quando a gente compreende que Deus é um Deus bondoso, que a espiritualidade, Desculpa, gente, engasguei. Que a espiritualidade que a espiritualidade está ali para nos... Pois é, Jaqueline, eu tô sem água aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui na casa. Ai. Se tem alguém aqui na casa assistindo para me trazer um pouquinho de água. Vixe. A casa é tão grande agora que não tem ninguém aqui comigo. Peraí, tá? Deixa eu ver se eu arranjo água aqui. Só um minutinho, gente, senão a gente não consegue, né? Só um minutinho. Já tá vindo. Alguém escutou. Eu amo minhas lives, né? Porque sempre acontece essas coisas. Live ao vivo é assim mesmo. É que aqui a casa é longa.
Chegou. Pronto. Agora acho que estou melhor. Então, nessa fase, a gente precisa compreender o processo que a gente está passando. Eu fui muito criticada, duramente criticada desde o início das minhas palestras, por dizer que nenhuma religião ou doutrina pode aplicar um enlutado o que ele deve fazer, como fazer e julgá-lo por alguns atos. Por quê? Porque a dor é própria de cada um. Porque a dor é própria de cada pessoa. Porque no seu momento de desespero, trancada dentro do seu quarto, sem querer levantar, não está o pastor, não está o padre, não está o espírita, não está ninguém. Mesmo que a gente faça visita, que a gente entre no seu lar, a maior parte do tempo você vai ter que conviver com essa dor sozinha. Então você precisa se fortalecer no processo da dor. Uma crítica pesada que eu recebi, e vou usar isso de exemplo, foi a questão do cemitério. Ah, Mayra, eu gosto de ir no cemitério, isso me faz bem. Eu me sinto próxima do meu filho e sendo assim, eu me sinto bem. Aí vem alguém e diz, não vá aos cemitérios, eles não se encontram lá. Certo. A pessoa que vai ao cemitério, ela não vai achando que o filho, que o ente querido mora lá. Ela sabe que ele está na pátria espiritual. Mas ela sente, como tem um corpo físico daquela pessoa que ela tanto ama, ela sente que há um pedacinho dele ali. Ela sente que ele pode ir ali visitar. Então ela se sente bem. Está ali um corpo que ela amou por muito tempo. Está ali um corpo que ela beijou, que ela acariciou, que ela embalou, que ela trocou fralda, que ela casou. Tem fotos daquele corpo ali sendo verdadeiramente amor puro. Então é normal que por um certo tempo, ela sinta uma coisa muito boa estando ali naquele corpo físico, perto daquele corpo físico. E aí as pessoas falam, não, mas o espiritismo prega para não ir no hospital. Eu vi tantos espíritas pregando isso para as famílias no momento de dor, que é incompreensível. Quando Kardec pergunta aos espíritos, superiores, se os espíritos eles iam no dia dos mortos, que a gente chama do dia de finados, aos cemitérios, o espírito disse que sim, que eles iriam. O espírito superior disse sim, eles vão, porque são atraídos pelo nosso pensamento, são atraídos pelo nosso sentimento. Então, onde você atrai pelo sentimento, onde você atrai pelo seu pensamento, e se seu ente querido tiver autorização, ele estará. Então, não é verdade que eles nunca estão lá. Eles não vão pelo cemitério, eles não vão pelo corpo físico, mas eles vão pelas pessoas que estão os atraindo, certo? Então, dizer que não pode ir é dar um dogma absoluto, uma regra absoluta que não funciona. Algumas mães não se sentem bem, algumas pessoas não se sentem bem. Então não tem problema, não vão. Mas algumas pessoas se sentem bem, algumas pessoas têm que passar por esse processo. E tudo bem, e também. Vai chegar um tempo que algumas necessidades que nós temos dentro do luto irão passar. Mas até lá, faça tudo que você puder para ser cada vez mais, não é tranquilo, mas que seja mais amoroso o processo do seu luto. Porque as pessoas que te julgam não estarão com você no momento da sua dor. As pessoas que te julgam não podem sentir ela e também não se importam, tá bom? É bom a gente não vincular as nossas dores, nossas vidas, nossas crenças nas outras pessoas, porque elas não têm interesse nisso, tá bom? Outra coisa também, velas. Tem gente que acende vela. Eu sempre disse isso, e duramente criticada por acender velas. Sim, eu acendo velas.
Eu acendo velas para desencarnados, para encarnados, para objetivos, para Nossa Senhora, para São Francisco, São Miguel. Eu acendo velas. Por que, Mayra? A doutrina diz que é proibida. Onde a doutrina disse que é proibida acender vela? A doutrina diz que é desnecessário. De fato é. A minha oração com vela ou sem vela não vai ter efeitos diferentes. Agora, para mim, Mayra Rocha, a vela tem um simbolismo de me ligar com o espiritual. Tanto é que a questão do fogo é utilizada por vários povos ao longo do tempo. E a questão da vela, da chama da vela, para mim, tem um cuidado de luz. Claro que o que você não pode é colocar no objeto a sua fé. Não é naquele objeto, é em Deus, é em Nossa Senhora, é nos espíritos, não é? É para dar luz para o seu ente querido. Então, por exemplo, se eu não tiver a vela, eu vou orar do mesmo jeito. Mas eu tendo a vela, eu me sinto extremamente confortável. E isso não me faz ser menos espírita. Isso me faz ser uma espírita que não vai me prender numa caixinha dos outros, porque os outros não estarão comigo no momento do meu desencarne. Os outros não estarão enfrentando as consequências dos meus atos junto comigo no plano espiritual. Eu gosto de uma frase que diz o quê? Eu sei o que eu planto, por isso eu não tenho medo da colheita. Então, o processo do luto é isso. O processo do luto é você se identificar como um particular. Não queira caber dentro das teorias de luto da outra pessoa. Não fiquem comparando um processo de um com o processo do outro. Você não sabe o que está ali, as relações que estão ali. E a duras penas, gente, de verdade, eu aprendi uma coisa. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. As pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas egocêntricas, as pessoas mentirosas, nunca vão deixar de existir. O que vai acontecer é você simplesmente parar de se importar. Simplesmente, quando você recebe crítica, você diz: ninguém se importa, muito menos eu. Tem pessoas que a cada 3 palavras, 3,5 é mentira. Você imagine você ter que debater com pessoas nesse nível. Imagine você ter que se juntar a pessoas desse tempo. Não, já tem gente tempestade demais. Tem gente que não deveria ter nome de pessoa, mas ter nome de tempestades, né? Tem gente que deveria ser furacão, tem gente que deveria ser tempestade. E tá cheia de gente assim, pessoas que na vida dos outros só representam furacões, brigas, confusões. Sejamos nós esperança, amor. Sejamos nós aquilo que nós pregamos. Mayra, mas estão me julgando, estão mentindo, estão me acusando. Não tem problema. Quem você não pode decepcionar é a Deus. O restante aqui você pode. Ah, Mayra, pararam de falar comigo. Que coisa boa, porque você sempre ora a Deus dizendo: livre-me do mal, né? Amém. Você pede isso. Então, pessoas entram, pessoas saem da nossa vida em atendimento a esta oração. Mayra, você não se importa com o que as pessoas falam? Já me importei. Quanto mais infantilizada você é, mais você dá ouvidos. Mais você quer provar que você está sendo verdade e a outra pessoa está mentindo. Até o dia que Leandro Carnal disse: não bata tambor para doido. Aí eu parei. Não batam tambor para doido de jeito nenhum. Vivam as suas vidas. Já é difícil a gente viver a vida da gente. Imagine viver a vida sob o olhar do outro. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem comigo. Eu estava pensando na minha vida, pensando nesse caminho, pensando no trabalho, pensando no ano passado, como foi difícil, pensando em tudo. Pensando em perseguição, em quem me acusava, pensando que as pessoas não me conhecem, nunca entraram em contato, pensando sobre tudo isso. E recebi a visita de um casalzinho de espíritos, 2 irmãozinhos. Não vou citar o nome aqui, a família, se tiver, vai reconhecer, porque eu não quero que eles tenham mais esse dissabor, já que a história deles é muito sofrida, é muito dolorida para quem está aqui no planeta Terra entender, né, o que aconteceu. Então não citarei.
o nome deles dois. É um menino e uma menina. E essa menina, ela tem o mesmo apelido que eu, porque na minha cidade eu sou chamada de Lê, né? Lê é a menorzinha, o irmão é o mais velho. E quando eles chegaram para conversar, a primeira mão, eu não entendia como um desencarne que tinha acontecido simultâneo. Eu acreditava que teria sido o irmão primeiro, ou talvez a menininha, não sei, eu não entendia como um desencarne simultâneo. E comecei a conversar com eles. Eles numa formação ali de criança mesmo, tem pouco tempo que aconteceu, e eles foram, me contar a história. Eu conversando com os espíritos ali ao redor e falando, como pode, né? Como pode a gente ser traída por pessoas, né? Que a gente espera pelo menos amor, carinho. Pessoas que você oferta amor e recebe em troca coisas tão difíceis. Eu ali fazendo questionamento com os espíritos meus amigos. E esses dois menininhos, uma menina e um menino, me deram uma lição sem tamanho. Por isso que eu digo muito para vocês que eu não posso desistir nunca desse trabalho. Por quê? Porque os espíritos, mesmo diante de tudo que eles podem passar aqui, sendo ridicularizados, né, sendo expostos, eles não desistem de passar a sua mensagem. Se eles não desistem, como eu posso desistir? Como eu posso me deixar parar? Principalmente por pessoas que sequer têm conhecimento sobre isso. Então, esses dois menininhos me deram uma lição. A menininha, que eu apelidei de Lê, né, que eu chamo de Lê, ela disse assim para mim: nós fomos traídos por quem deveria cuidar de nós dois, por quem nós amamos. Quem tirou a nossa vida material foi justamente quem nós amamos, para machucar uma outra pessoa. E então, com aquilo, eu sei que aquela menininha queria me dizer: se aconteceu isso comigo, imagine, Mayra, que não pode acontecer com você e com outras pessoas. Imagine que não há limites muitas vezes para a maldade humana. Mas o homem, ele é mais ignorante do que mal. Porque a pessoa que pensou em fazer isso, ela nunca e jamais sairá de uma prisão. Eu não estou falando de uma prisão só material, estou falando da prisão que esse espírito entrou. E aqueles meninos, amorosamente, se preocupavam com a outra pessoa que ficou. Com a outra pessoa que ficou. E eu perguntei para ela: se você pudesse falar com essa outra pessoa, vocês dois, o que vocês diriam? Qual era o recado que você queria que eu passasse para essa outra pessoa? A menina disse: pergunta para ela se ela não lembra quando ela estava cansada e muitas vezes eu beijava muito ela, beijava e ela perdia até a paciência, porque eu beijava muito ela, eu mexia muito com ela. E o menino já mais velho disse: eu queria que a senhora, me chamou de senhora, porque sou mais velha do que eles em idade terrena, né? Eu queria que a senhora dissesse para ela que não é verdade o que ele disse. Ela jamais estará sozinha. Ela jamais estará sem nós. Ela jamais, em momento nenhum, nos perdeu. Ele não nos tirou dela. Ele tirou só o nosso corpo. Nós vamos esperá-la no momento certo e a gente vai ficar junto para sempre. E aquilo pegou profundamente em mim. Se duas crianças com formação de crianças que têm souberam entender a sua passagem de forma tão desleal, por assim se dizer, de forma tão desleal, puderam entender, puderam perdoar, sim, perdoar aquele que fez isso com eles. Inclusive, é tão difícil quando um espírito perdoa algo desse tipo,
Porque eu vejo o tanto que eu ainda também, inclusive, estou longe da evolução. Estou longe da evolução. Simplesmente perdoa. E querer apenas dizer para aquela pessoa, não, você não está sozinha, você nunca estará sozinha. E a menininha vai fazer aniversário agora em fevereiro, perto do aniversário do meu filho. E eu disse a ela que eu vou cantar parabéns para ela, de tão guerreira, de tão forte que essa menina é. Eles falaram do processo que a outra pessoa estudava, né? Estudava. Não me deu a entender o que seja, mas deve ser algo de vestibular ou concurso. Essa pessoa passava tempo estudando e essas crianças, elas foram parceiras dessa pessoa, elas compreenderam essa pessoa. E hoje essa pessoa pode estar pensando que pecou, né? Que pecou em não dar mais tempo, mas você deu. Você deu. E você dá exemplo de força. Então, não pense que ele tirou de você seus filhos. Ele nunca vai tirar seus filhos de você. Nunca. Exatamente nunca. Eu vou orar muito. Eu vou orar muito a Deus por misericórdia para essa pessoa, porque precisa de misericórdia. Mas vou orar muito a Deus por você. Ninguém nunca vai conseguir saber da sua dor. Mas pelo que seus filhos falaram, você é uma guerreira, uma fortaleza. E eu aprendi muito com seus filhos. E indiretamente com você também, tá bom? Não eram gêmeos, tá? O menino é mais velho e a menina mais nova, tá bom? Os dois são parecidos, mas não são gêmeos. É visível a diferença de idade, tá bom? Mas posso dizer que a menina já gostou muito da mina, isso eu posso dizer. Porque quando eu disse que ia fazer o aniversário dela, ela citou logo isso, citou outras coisas, mas citou isso. Bom, ok. Então, a gente passa uma vida inteira, né? A gente passa uma vida inteira aprendendo a viver, né? A gente passa uma vida inteira prejudicando o nosso caminhar, perdendo tempo com pessoas que não valem a pena. Perdendo tempo, horas, momentos com pessoas que não querem o nosso bem. Por que dá tanto ouvido? Por que dá tanto espaço para alguém que já não gosta de você? Com alguém que já não deseja o seu bem? Por que se importar tanto com alguém que não se importaria com você, com o que você fala, com o que você passa? Por que passar por esse processo? Eu acho que esse ensinamento da lei para mim foi isso, eu precisava ouvir aquilo. Por que focar em quem me traiu e não focar em quem me ama? E não focar em quem me deseja bem? E não focar em quem me fortalece? Por que focar nos críticos do luto e não focar naqueles que te desejam coisas boas? E se você não tiver ninguém, se você hoje pensar, Mayra, eu não tenho nenhum amigo material para passar esse processo. Só não tem material. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos desprovidos de um anjo amigo, de um mentor. E principalmente, Deus não te abandona. A vida física, as pessoas físicas, materiais, podem. Parente pode te abandonar, amigo pode te trair. Filho, pai, irmão, não importa. Mas Deus nunca soltará a sua mão. Então que hoje, que nessa noite, a gente possa sair daqui compreendendo melhor o fato que sim, a morte existe, mas que não, ela não mata o espírito. A única coisa que acontece é o corpo físico sucumbir. O espírito vai sempre e para sempre conviver com vocês, tá bom? Um beijo muito grande no coração de vocês. Eu acho que a gente vai ter despertar na quarta-feira, mas eu ainda vou confirmar. Se eu não tiver despertar na quarta-feira, a gente vai marcar a nossa próxima live para quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, mais ou menos 8 horas, a gente abre uma live aqui de novo. Se eu tiver despertar, eu aviso para vocês
que vai ser comigo na quarta. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus proteja a sua família, que Deus proteja a sua profissão, que Deus possa te ajudar e possa te abençoar em todos os lugares que vocês plantarem os seus pés. Um beijo enorme e fiquem com Deus.